Porque governos acham que você não aguenta a verdade sobre os OVNIs. 14 de março de 2020. Vídeos desclassificados de pilotos da Marinha encontrando OVNIs perto de seu porta-aviões, junto com um cientista da NASA dizendo que a vida foi descoberta em Marte nos anos 70 pela primeira sonda Viking Mars, ressalta o fato de que o governo do ZEUA e os governos mundiais ocultaram a verdade sobre OVNIs e vida existente em outros corpos planetários. Locais de acidentes de OVNIs são isolados e depois acobertados. A origem da campanha de desinformação maciça e pesada do governo do ZEUA começou em 1947, após o incidente do acidente de OVNI em Roswell, Novo México. Em 9 de dezembro de 1965, quando um OVNI caiu em Kecksburg, Pensilvânia, localizado a 48 quilômetros a sudoeste de Pittsburgh, o governo do ZEUA mais uma vez acionou sua máquina nefasta de acobertamento. De acordo com as investigações do incidente apresentadas pelos canais de ficção científica e história, logo depois que os moradores locais, bombeiros voluntários e um repórter da estação de rádio chegaram ao local do acidente com o OVNI, o exército do ZEUA entrou correndo, bloqueou a área e removeu todos os cidadãos. Mas antes que o exército entrasse em cena, testemunhas oculares relataram ter visto um OVNI fumegante em forma de avelã do tamanho de um fusca que tinha estranhos hieróglifos gravados em torno de sua base. Desde então, desmascaradores e um relatório da NASA disseram que o que as testemunhas oculares realmente viram naquela noite foram apenas os restos de um satélite soviético Cosmos 96 que caiu do céu. Um satélite soviético. É por isso que o exército isolou a área e rapidamente removeu os detritos da área em um caminhão, dizem os críticos dos avistamentos de OVNIs de Kecksburg. No entanto, essa explicação conveniente sugere que as testemunhas oculares, incluindo um repórter, teriam confundido as letras russas com estranhos hieróglifos. Enquanto alguns podem argumentar que ambos os tipos de símbolos são estranhos aos americanos, outros apontam que testemunhas oculares descreveram as marcas na base do OVNI como sendo semelhantes aos hieróglifos egípcios, e não às letras russas. Resumidamente, se apenas um satélite russo Cosmos 96, em forma de avelã, caiu na floresta de Kecksburg porque os agentes do governo pressionaram tanto John Murphy, o repórter e diretor de notícias da estação de rádio local WHJB que testemunhou o evento. Antes de Murphy levar ao ar um documentário que ele havia cumprido no incidente OVNI, ele foi visitado por 2 agentes do governo que se reuniram com ele por cerca de 30 minutos na estação e, mais tarde, confiscaram algumas de suas fitas de áudio. Além disso, uma semana após a visita, Murphy reclamou que todas as testemunhas que ele havia entrevistado ligaram para ele pedindo que suas entrevistas não fossem ao ar. Murphy acabou divulgando o documentário, mas era totalmente diferente do original, segundo alguns que o conheciam. Após a exibição, Murphy ficou desanimado e se recusou a falar sobre o incidente novamente. Ele deixou a estação e se mudou para a Califórnia. Em 1969, Murphy foi morto em um acidente na Califórnia ao tentar atravessar uma rua. Por que tantos investigadores de OVNIs enfrentam sua morte por acidentes ou suicídios? Porque os governos do mundo, coletivamente e às vezes em harmonia, fazem tudo ao seu alcance para suprimir a realidade dos OVNIs e extraterrestres. Talvez haja boas razões. Considere isto. Convidados não convidados. Por um momento, vamos fingir que o que está abaixo é realidade e não a ilusão infundada de algum paciente mental ou pesquisador maluco de OVNIs. E se você tiver um problema com isso, pelo menos leia isso como um bom conto de ficção e suspenda sua descrença pelo tempo necessário para digerir minha gama de abertura. Uma onda de choque para a civilização como a conhecemos. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, tornou-se evidente para a liderança dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da União Soviética que seus pilotos estavam sendo observados, engajados e mesmo em alguns casos atacados por estranhas naves capazes de voar milhares de quilômetros por hora, então parando instantaneamente e manobrando como um raio de luz. Infelizmente, em encontros recentes, os chamados Foo Fighters também são capazes de incapacitar totalmente nossas armas e desaparecer de nosso radar e visão em um piscar de olhos. Realidade sombria.
Se foi a criação de armas atômicas pela humanidade no teatro de guerra, ou se a época simplesmente serviu para esses visitantes de partes desconhecidas, eles nos demonstraram sistematicamente que poderiam destruir nossos aviões à vontade e nos desarmar se escolhessem fazer isso. Uma vez que a gravidade dessa situação começou a afundar na cabeça de líderes mundiais como o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, e o presidente do ZEUA, Dwight Eisenhower, eles debateram vigorosamente sobre como iriam ou não anunciar essa notícia sombria e surpreendente para as pessoas já cansadas pela guerra. De acordo com documentos recentemente desclassificados do Departamento de Defesa do Reino Unido, Churchill convenceu Eisenhower que divulgar essas informações destruiria os próprios fundamentos dos dois países e das civilizações do mundo, incluindo suas religiões e ordem social. Ele e outros apontaram para a loucura, pânico e suicídios que ocorreram durante e depois de um jovem produtor de rádio chamado Orson Welles transmitir uma invasão simulada de Marte em sua transmissão de rádio das 20 hectossegundos, em 30 de outubro de 1938. O programa baseado na Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, transformou as ruas de Nova Jersey e outros lugares em caos, enquanto as pessoas escutavam a representação fictícia de uma invasão do espaço sideral no meio do programa, não percebendo que era apenas uma dramatização. Os líderes mundiais raciocinarão, e provavelmente corretamente, que se o homem comum de repente percebesse que, 1. Não estamos sozinhos e 2. Esses invasores tecnologicamente superiores em nosso espaço aéreo não eram necessariamente amigáveis, então a civilização como a conhecemos poderia explodir como um bueiro empurrado para o céu por uma explosão subterrânea. Assim, tanto os homens quanto seus governos decidiram que fariam o possível para manter em segredo esta verdade assustadora a respeito dos OVNIs, mais secreta do que qualquer segredo jamais foi guardado antes. Como ex-repórter e estudante da natureza humana, sinceramente não posso discordar da decisão deles de fazê-lo. Pode ser que, mantendo o segredo desse desenvolvimento, eles nos tenham dado tempo suficiente para criar algum tipo de contra-estratégia para nos defendermos desses visitantes indesejados. Também deu à população tempo suficiente para digerir a ideia de que existem outros, depois de sermos inundados com meios de ficção científica cuidadosamente elaborados e um ocasional incidente de OVNI que os censores do governo escolhem para liberar para consumo público. Porque governos